Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. É um grande prazer estar aqui com vocês para resolvermos as atividades de física do primeiro ano, as atividades do plano de estudo doutorado. Estamos na semana 3 do volume 4. Então venham comigo para que possamos estar resolvendo essas atividades de física. O PET, volume 4 da semana 3 do primeiro ano, ele fala de movimento circular, de aceleração centrípeta. Durante os exercícios, iremos discutir esses conceitos. Então, primeira atividade. Em um carrossel, cada cavalo executa movimento circular uniforme, efetuando 5 rotações, 5 voltas completas a cada 20 segundos. A frequência em Hz, rotação por segundo, de um cavalo é igual a... Então, em um carrossel, cada cavalo ele vai executar um movimento circular uniforme em torno de um eixo. Ele efetua 5 rotações, 5 voltas a cada 20 segundos. O exercício ele quer a frequência de rotação desse cavalo. Então, primeiro, resposta. O que é frequência? Frequência é o número de rotações, número de voltas completas em um intervalo de tempo. Dados do exercício. Ele quer a frequência. As rotações são 5 rotações completas e essas rotações, as 5 rotações são feitas em 20 segundos, que é o período. Então, a frequência é o número de rotações pelo tempo. Frequência é 5 dividido por 20, igual a 0,25 rotações por segundo. A frequência é 0,25 Hz. Alternativa correta? Letra A. Segundo exercício. O segundo exercício ele fala que tem-se uma bicicleta que tem rodas de raio igual a 0,4 metros. Essas rodas giram com velocidade angular igual a 20 radianos por segundo. Então, as rodas da bicicleta com raio de 0,4, quando elas giram em movimento circular, é obtida uma velocidade angular que é igual a 20 radianos por segundo. A velocidade linear do ciclista, ou seja, a velocidade com que ele caminha em metros por segundo e a distância percorrida em metros, no intervalo de tempo de 10 segundos será. Então, o exercício ele quer calcular a velocidade linear do ciclista e a distância que ele percorre nesse movimento. O exercício ele trouxe 5 alternativas. Então, vamos analisar quais estão corretas. Dados: o raio 0,4 metros, a velocidade angular 20 radianos por segundo e o tempo t é 10 segundos. Aqui temos o movimento da roda, que é o movimento circular. Podemos verificar que a velocidade é tangente ao movimento e tem-se uma aceleração que aponta para o centro. Essa aceleração vai gerar uma força chamada força centrípeta. Essa força centrípeta é responsável pelo movimento circular, responsável para que o objeto ele possa fazer o movimento circular. Em cada posição, a gente pode observar que a velocidade é tangencial. Então, nós temos uma velocidade linear que é tangente ao movimento. A velocidade linear a gente pode obter através da seguinte fórmula. A velocidade é igual a ômega vezes raio, onde v é a velocidade linear, ômega é a velocidade angular e r é o raio. Então, a velocidade linear pode ser obtida numa relação da velocidade angular. Como a gente tem o movimento circular, vai ter uma velocidade angular. Então, a velocidade linear pode ser obtida através dessa fórmula, ômega vezes raio, onde v é a velocidade linear, ômega é a velocidade angular e r é o raio. Substituindo os valores, onde a velocidade angular é 20 radianos por segundo, vezes 0,4, que é o raio. 20 vezes 0,4, obtemos que a velocidade linear, que é a velocidade tangencial, é 8 metros por segundo. Para obter a distância percorrida no movimento, vamos utilizar a fórmula da velocidade. Velocidade é igual a ΔS por t, onde v é a velocidade linear, ΔS é a distância percorrida e t vai ser o tempo do percurso. A velocidade é 8 metros por segundo, a distância percorrida é o que o exercício está pedindo e o tempo é 10 segundos. Substituindo os valores, obtemos que 8 é igual a ΔS por 10. Lembrando que ΔS é a distância percorrida.
Passando o 10 multiplicando, obtemos que o ΔS, que é a distância percorrida, é igual a 8 vezes 10. ΔS, que é a distância percorrida, dá 80 metros. Então, resposta correta, letra C. A velocidade linear é 8 metros por segundo e a distância percorrida, que é o ΔS, é 80 metros. Tranquilo? Então, exercício número 3. A Terra leva 24 horas, que é o período do movimento, para que a Terra possa completar uma rotação em torno do seu eixo. Considerando o raio da Terra no Equador, aproximadamente o raio igual a 6.400 km, então no Equador, o raio da Terra é aproximadamente 6.400 km. A velocidade linear aproximada de rotação da Terra em metros por segundo e a aceleração da centrípeta em metros por segundo ao quadrado, que estão associadas a esse movimento de rotação da Terra, é: qual que é o valor da velocidade linear de rotação da Terra e também da aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. Isso são os questionamentos do exercício. Você deve considerar o π igual a 3,14. Então foram dadas 5 alternativas para a velocidade linear e também para a aceleração centrípeta. Então vamos calcular a velocidade linear de rotação da Terra e a aceleração centrípeta. Dados do exercício: o raio da Terra no Equador é 6.400 km, o período T é 24 horas. Como o exercício quer em metros por segundo, então vamos calcular primeiro em quilômetros por hora, depois vamos fazer uma divisão por 3,6 para passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, aqui tem um esquema do movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Aqui tem um sentido de rotação da Terra, e no Equador, o raio da Terra é 6.400 km. A Terra demora 24 horas, que é o período de rotação, que é o período utilizado para completar uma rotação. Existe uma aceleração que está apontando para o centro, que é a aceleração centrípeta. Essa aceleração sempre aponta para o centro. Então, a velocidade linear da Terra é: nós podemos utilizar a fórmula velocidade igual a ômega vezes R, onde V é a velocidade linear, ômega é a velocidade angular e R é o raio. Porém, temos que a velocidade angular é igual a 2 vezes π dividido por t, onde t é o período. Então, substituindo essa equação na primeira equação, obtemos que a velocidade linear é igual a 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período. Substituindo os valores, onde π é igual a 3,14, o raio é 6.400 km e o período é 24 horas, obtemos que a velocidade linear de rotação da Terra é 1.674,67 km por hora. Como o exercício ele quer em metros por segundo, vamos pegar esse valor que está em quilômetros por hora e iremos dividir por 3,6. Assim, a velocidade linear é igual a 465,2 metros por segundo. Então, calculamos a velocidade linear, agora falta calcular a aceleração centrípeta, que é uma aceleração que aponta para o centro. Assim, dados do exercício, o raio da Terra, 6.400 km. Então, passando para metros, obtemos que o raio da Terra no Equador é 6,4 vezes 10 a sexta metros. Pegamos esse valor de 6.400 km, multiplicamos por 1.000 e passamos o valor que está em quilômetros para metros. Então, 6.400 km é igual a 6,4 vezes 10 a sexta metros. O período de rotação é 24 horas e a velocidade obtida é 465,2 metros por segundo, que é a velocidade linear. Nós temos novamente o esquema de rotação da Terra, temos sentido de movimento de rotação da Terra e temos a aceleração centrípeta, que é uma aceleração que aponta para o centro. Como tem uma rotação, existe uma aceleração que aponta para o centro, que é a aceleração centrípeta. Essa aceleração gera uma força, que é uma força centrípeta, e essa força centrípeta que aponta para o centro, assim como a aceleração, que são responsáveis para que o objeto ele possa fazer um movimento circular. Assim, a aceleração centrípeta a gente pode calcular através da fórmula velocidade ao quadrado dividido por R, onde A centrípeta é a aceleração centrípeta, V é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio.
Substituindo os valores, obtemos que a aceleração centrípeta é igual a 465,2 ao quadrado, dividido por 6,4 vezes 10 à sexta. Resolvendo essa equação, obtemos que a aceleração centrípeta é igual a 0,03 metros por segundo ao quadrado. Então, temos o valor da velocidade, que é 465,2 metros por segundo, e a aceleração centrípeta obtida de 0,03 metros por segundo ao quadrado. Então, alternativa correta, letra D, onde a velocidade linear é 465 metros por segundo e a aceleração centrípeta obtida é 0,03 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Agora o exercício número 4. É um exercício do Enem. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Então, em 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Então, como o enunciado fala, que o objeto, ao entrar na atmosfera, ele estava acima do Rio de Janeiro. Ao entrar na atmosfera, partes desse foguete estavam em cima da cidade do Rio de Janeiro, porém, ele não caiu na cidade do Rio de Janeiro. Ele caminhou e caiu à frente da cidade do Rio de Janeiro, e caiu em alguma parte do Oceano Atlântico. Tranquilo? Este foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera e brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Então, o que acontece? Esse objeto, essas partes do foguete soviético, eles entraram na atmosfera da cidade do Rio de Janeiro. Então, eles entraram na atmosfera quando estavam na cidade do Rio de Janeiro, porém, eles caminharam, em vez de cair na cidade do Rio de Janeiro, eles caíram à frente, em alguma parte do Oceano Atlântico. Então, nesse caso, existe uma velocidade angular, pois como tem um movimento circular, tem uma velocidade angular. A velocidade angular é uma grandeza que mede a rapidez com que é feito um percurso em sentido circular. Então, se tem um movimento circular, existe uma velocidade angular, que é uma grandeza que acaba medindo a rapidez com que é feito um percurso em sentido circular. Então, neste caso, o foguete cai à frente da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele entrou na atmosfera quando estava na cidade do Rio de Janeiro, só que ele se movimentou com uma velocidade maior do que o movimento de rotação da Terra, pois ele caiu à frente. Se ele tivesse a mesma velocidade angular da Terra, ele cairia na cidade do Rio de Janeiro. Porém, como ele se movimentou e caiu à frente da cidade, então a velocidade angular dele é maior do que a velocidade angular da Terra. Assim, então, ele estava se movimentando no mesmo sentido. Sim, pois se a Terra está movimentando no mesmo sentido, se a Terra está movimentando no sentido e ele caiu à frente, então ele está se movimentando no mesmo sentido. Porém, a velocidade angular dele é maior, pois se tivesse a mesma velocidade, ele cairia na cidade do Rio de Janeiro. Mas como ele se movimentou, foi para frente, então ele tem uma velocidade angular maior. Assim, resposta correta, letra B. Pois a velocidade angular desse foguete, dessas partes do foguete soviético, ela é maior em comparação à Terra. E a velocidade angular dele está no mesmo sentido da velocidade angular do planeta Terra. Tranquilo?